O Estúdio BI está recebendo hoje o Tenente Cássio, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Montenegro, para uma conversa essencial sobre a segurança contra incêndios em edificações. Bom, Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Rádio Biá, obrigado pelo convite. Vamos começar então pelo princípio. O que é este bendito APPCI, que muitas vezes as pessoas ouvem se falar, porém não sabem o que é? Certo, são muitas siglas, né? Vamos simplificar, né? O Alvará, que é a sigla do APPCI, o Alvará de Bombeiros, é o documento máximo. Esse documento ele certifica perante todos os órgãos que aquele estabelecimento está com as medidas de prevenção planejadas corretamente e instaladas e operantes. Tenente, em quais casos então este documento ele é exigido pelo Corpo de Bombeiros? Todas as ocupações, sejam comerciais, industriais, né, exceto as residências unifamiliares, têm que ter o licenciamento do Corpo de Bombeiros. Então, o licenciamento é um rol de documentos. Cada edificação vai ser exigido um tipo de licenciamento, seja o simplificado, seja o PPCI completo, seja também a dispensa da licitação, né, para ocupações de risco baixo. E essas são as que estão sendo mais alvo de fiscalização e alvo de autuações, aí, de advertência, multa. Perfeito. E qual que é o prazo ideal para fazer a renovação desse documento? A gente sabe que não é um documento para o resto da vida da empresa, né? Tem que acabar tendo uma renovação. Isso, via de regra, 5 anos para ocupações de risco baixo e médio. As ocupações maiores, né, então grandes empresas aí, ou de risco considerável, conforme as normas de prevenção, essas 2 anos. A Perfeito. validade E do... quando vocês vão realizar essa vistoria, quais documentos que são exigidos na hora? Certo. Veja bem, a pessoa tem que ter a cópia do APPCI fixada na parede, tem que ter acesso à pasta do PPCI ou do projeto, né, no local da edificação, e os certificados de treinamento para operar aqueles equipamentos, né? Então, muitas ocupações estão sendo alvo de autuações pela falta desse documento do treinamento, que é uma certificação por profissionais homologados aí pelo Estado do Rio Grande do Sul. E em comércios e escritórios de pequeno porte, quais que são os itens exigidos? São esses mesmos também? Certo, boa pergunta. Então, desde que foi aplicada aqui no Estado essa lei nacional de desburocratização, muitos estabelecimentos eles podem iniciar de forma mais simples, né? Então, eles são dispensados de uma série de licenciamentos para é uma forma de fomento ao empreendedor. Isso é bom, mas também algumas pessoas, por não terem que recorrer a essa burocracia de fazer um plano de prevenção, de buscar um engenheiro arquiteto para fazer uma planta física ou um plano simplificado na plataforma online, elas têm que ter as medidas de segurança. Elas não são dispensadas de ter a segurança local, elas são dispensadas de ter o APPCI. Sim. Mas essa dispensa do licenciamento não tira a responsabilidade de ter a prevenção de incêndio no seu estabelecimento. Então, alguns desses estabelecimentos ou não possuem extintor, ou não possuem iluminação de emergência, ou não possuem sinalização, ou não possui certificado de treinamento, que é um requisito básico e exigido pela lei do nosso Estado, pela toda a legislação de prevenção de incêndios. Sim, e muitas vezes, por não ser exigido, como o senhor falaste no início ali, o empresário acaba levando com a barriga e não cumpre com as normas, né? Eu gostaria de Exato. saber do senhor quais que são, então, os erros mais comuns que esses empresários cometem, então, na hora. Veja bem, por isso que procuramos, né, o jornal aqui para divulgar isso e tentar disseminar, né, na comunidade de Montenegro, porque a intenção do Corpo de Bombeiros é ajudar as pessoas, é proteger a vida e não sair multando todo mundo. Para que isso não ocorra, né, então as pessoas serem pegas de surpresa, né, o que a gente recomenda? Procura uma dessas empresas aí que faça recarga de extintores, a livre escolha, né? Então façam uma pesquisa aí e achem uma maneira de fazer essa certificação, de instalar os equipamentos mínimos de prevenção, que é extintor de incêndio, iluminação de emergência, as placas de sinalização, certo? E as saídas de emergência serem mantidas livres, né? As rotas, né, de fuga. Sim, e
Quando a gente fala então sobre as vistorias, como é que funciona? O Corpo de Bombeiros agenda e ela funciona de maneira surpresa? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Certo. A gente tem uma demanda, uma organização, então não é eletivo, hoje eu vou na empresa XYZ, é por ocupação. Dentro dessas ocupações, a gente faz uma pesquisa, ou no plano simplificado, que nunca recebeu uma visita, porque o plano simplificado, como é que funciona? A pessoa contrata um responsável técnico, né, um engenheiro arquiteto, faz uma plataforma digital e recebe o alvará. E ela faz um termo dizendo que todos os equipamentos estão instalados de acordo com as normas de prevenção. Ela já sai funcionando, já sai atuando. Só que nunca ocorreu as fiscalizações nessas empresas, se realmente estão os equipamentos de prevenção. Então, de forma eletiva, por ocupação, a gente organiza uma agenda semanal e ocorre um sorteio. E algumas pessoas estão sendo pegas desprevenidas e recebendo multas. Sim. Então, a comunidade já está recebendo essas visitas. Por isso que viemos aqui na fonte de informação aí da cidade replicar essas orientações aí, porque não gostaríamos, né? Ninguém. Isso não é uma coisa dentro da atividade do bombeiro que traz uma satisfação. A satisfação é salvar, é orientar, é defesa da vida. Sim. Mas, infelizmente, é uma das atribuições a fiscalização. E, às vezes, essa fiscalização ela desprende uma multa ali para o empresário, né? É exatamente, né? Empresário. O bombeiro não sai do quartel com a intenção de multar alguém, né? Mas, querendo ou não, com o caso da Boate Kiss, as normas acabaram ficando muito mais rígidas agora, né? Sim. A gente entende que muitas pessoas estão desavisadas ou despreocupadas, mas também existem aqueles casos de negligência, né? Então, não tem como fazer um juízo de valor se foi negligência ou não, então tem que ser aplicado a questão aí da fiscalização, seja com advertência, seja com multa ou até mesmo interdição. Sim. Antes da gente chegar nesse assunto, então, da multa e da interdição, eu gostaria de saber se chega também denúncias até o Corpo de Bombeiros referente à falta de segurança em alguns estabelecimentos. Sim, isso é uma coisa recorrente a todo momento. A gente recebe demanda via diversos canais oficiais de denúncia aí do Estado e temos que dar uma pronta resposta com relação se o estabelecimento está ou não está de acordo com a legislação. E em caso de que ele não esteja, então, de acordo com a legislação, como que funcionam os processos, então, desde a fiscalização até por uma eventual, então, tu fechar o estabelecimento? Certo. Então, assim, são situações. O estabelecimento pode ter ou não ter o PPCI. Se ele tiver, a gente vai pela planta ver aquilo que foi programado de prevenção, planejado e aprovado, e verifica se os itens, se as medidas de segurança estão instaladas e operantes. No caso de inoperância, é emitido um documento ali, um auto de infração, que cabe recurso, primeira e segunda instância, né? Via de regra, alguns estabelecimentos conseguem reverter, mas na grande maioria não consegue. Realmente, os equipamentos estão inoperantes e a prevenção de incêndio está falha. Perfeito. E já teve algum caso que o empreendedor, ou o proprietário, ou o responsável até mesmo, tentou dificultar um pouco o trabalho dos bombeiros referente a essa fiscalização? É muito difícil, porque a empresa, para ter o pleno funcionamento e a licença da própria prefeitura para atuar, é um pré-requisito ter um alvará de prevenção válido, né? Estar com seu licenciamento válido. Então, a prefeitura recebe a informação, em alguns casos até mesmo o Ministério Público. Então, não existe outra forma senão estar regularizado com o seu licenciamento. Sim, não tem muito para onde correr, né? Não tem. E em casos de reformas ou ampliações do prédio ou da estrutura, deve ser comunicado ao Corpo de Bombeiros? Como é que funciona? Sim, isso é uma possibilidade, né, de atualização. Então, aqueles estabelecimentos que estão com o APPCI, que seria o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio, ele formaliza um documento, um modelo padrão, informa o Corpo de Bombeiros, faz uma atualização da planta e segue, vida que segue, né? Segue trabalhando, gerando renda, Sim. produto interno bruto,
tudo isso. Quando a gente fala, então, sobre a infração leve, média e grave, o que diferencia uma da outra? Bom, daí a gente segue o protocolo, né? Isso não é discricionário, a própria norma já delimita o que são médias ou graves, né? Então, inoperância de equipamentos, ou falta de equipamentos, ou não protocolar o PPCI. Então, E onde que os comerciantes poderiam buscar, então, mais informações referente a isso? Porque, às vezes, eles não vão até a mídia, mas também podem buscar de outras fontes, né? certo. A página do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, então, você digita ali www.bombeiros.rs.gov.br. Então, botar no Google ali Bombeiros, se tiver o RS.gov.br, é a página oficial. Existe um campo legislação e existem vários links ali de perguntas frequentes, existe até um simulador passo a passo que indica se você pode obter o seu PPCI se você pode obter o seu licenciamento você mesmo ou se precisa do auxílio do profissional. Então, vai chegar num ponto ali que, conforme você vai municiando ali com o número do CNAE, com a razão social, com a natureza da ocupação do seu estabelecimento, o aplicativo vai dizer, olha, você consegue fazer um plano simplificado. Não, ou, se não, você precisa de um profissional, procurar um profissional habilitado, engenheiro, arquiteto do CREA ou da CAL. Tem bastante opções, né? Para a gente não ser pego desprevenido e com uma surpresa, né? Batendo na nossa porta. Sim, e a gente recebe também muitas pessoas ali, então, aqueles pequenos empreendimentos que, em tese, poderiam ter um licenciamento de forma mais simplificada sem a intervenção de um profissional habilitado, a gente também auxilia e mostra onde buscar, como fazer. Mas muitas pessoas também não têm tempo, né, de fazer isso porque não é do métier, né? Então, eles já optam em procurar uma empresa que venda, né, as soluções de prevenção de incêndio, né? Seja o projeto ou seja a execução do projeto. Perfeito. Tenente, para nós finalizar, então, gostaria que o senhor citasse alguma coisa que, caso tenha faltado no nosso bate-papo, e depois mandasse uma mensagem, então, para a nossa população, para ficar atenta quanto a esses requisitos. Certo. Eu vou ler aqui, que eu fiz um rascunho, né? Então, as ocupações pequenas, né, de baixo risco, aquelas que estão enquadradas dentro da lei nacional e lei federal de incentivo aos empreendedores, né? Então, essas ocupações de até 200 metros quadrados, com até 2 pavimentos, e que pertence a uma ou mais atividades econômicas de baixo risco, né? E daí isso pode se... como é que eu sei se a minha ocupação é de baixo risco? E entra no portal lá do Corpo de Bombeiros, existe um tutorial, um manual, existem links de perguntas, de informações, né? Ou entre em contato ali com o Corpo de Bombeiros, né, se tiver a disponibilidade, para ver como é que funciona. Mas, assim, as medidas mínimas é o extintor de incêndio, saída de emergência, sinalização, iluminação e o certificado de treinamento. Muitas pessoas estão sendo alvo dos nossos agentes fiscalizadores, ali, os nossos bombeiros militares, e às vezes você fala, mas não existe um prazo, o que eu posso fazer? Olha, infelizmente, eles ficam de mãos atadas ali, não há o que ser feito, porque a partir do momento que se toma conhecimento de uma irregularidade, tem que ser tomada uma medida. Sim. Então é isso que a gente deixa o recado, né, para os nossos empresários locais aí, para ficarem atentos quanto a essas questões aí, porque de forma preventiva devemos fazer o aviso aí para que não sejam pegos de surpresa e recebam aí uma multa aí que pode variar de R$ 1.500 até R$ 9.000. Então, é um valor bem significativo. Fica aí, então, o alerta do Tenente Cássio, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Montenegro. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí. O programa Estúdio Biás está sempre de portas abertas para qualquer eventual informação que o senhor queira passar para a nossa comunidade. E o Corpo de Bombeiros, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.